governo estuda fazer mudanças no imposto de renda. Segundo o presidente Michel Temer, ele pode ampliar a faixa de isenção. O presidente Temer disse que os 8 ministros investigados na Lava Jato são de competência extraordinária e que cabe ao Poder Judiciário julgá-los. Temer também respondeu à denúncia de que estaria presente em uma reunião em que foi negociada a contribuição ilegal de 40 milhões de reais ao PMDB. São coisas fantasiosas, mas que pegaram, né? Divulgou-se muito, né? Isso tem que ser apurado. Será apurado ao longo do tempo. Durante a entrevista, Temer confirmou também que o governo estuda reajustar a tabela do imposto de renda para aumentar a faixa de isenção do tributo. O presidente, no entanto, afirmou que a conversa ainda está em estágios iniciais e não adiantou detalhes da discussão. Se você aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, você está permitindo que muita gente possa, portanto, economizar no pagamento do tributo para investir, para aplicar no varejo, onde seja, né? Michel Temer comentou ainda sobre a reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente considera que o governo terá os 308 votos necessários para aprovação apenas no final do mês. É claro que o governo apreciaria votar isso o mais rapidamente possível. Mas nós temos também critérios para fazer essa avaliação. Então, o que é que está sendo feito? Cada líder e cada membro de cada partido está levantando nome por nome. Porque não adianta você ter 290 votos, vou votar no plenário. Você só leva para o plenário se tiver 320, 330 votos garantidos para assegurar os 308 votos necessários. Adotar uma criança é um ato de amor, mas algumas pessoas não querem adotar realmente, principalmente crianças maiores, com mais de 10 anos, por exemplo. Por isso surgiu o apadrinhamento afetivo. Entenda como funciona. No Brasil, hoje são mais de 37 mil pessoas que estão na fila para adotar uma criança e são pouco mais de 4 mil crianças que estão aptas para serem adotadas. Grande parte dessas crianças tem mais de 10 anos. São grupos de irmãos e alguns têm alguma doença considerada grave. Pensando nessas crianças que surgiu o apadrinhamento afetivo aqui em Ijuí. Bom, esse é um projeto que foi pensado especialmente pelos lares aqui de Ijuí, que trabalham conosco aqui no Juizado da Infância, considerando aquelas crianças, especialmente aqueles adolescentes, que têm uma realidade dura, mas que é uma realidade que nós vivemos, que eles não se encaixam no perfil para fins de adoção. Tá? São adolescentes com alguma necessidade, ou especialmente por causa da idade, por causa de pertencerem a grupos de irmãos, que acabam não se encaixando no perfil de adoção e acabam ficando no lar por anos, inclusive até completar a maioridade, até os 18 anos. Então foi especialmente pensando nesse público-alvo, de se dar o envolvimento, se trazer a comunidade a participar, o envolvimento, para que literalmente sejam padrinhos desses jovens, participando mais ou menos da vida, ajudando a encaminhar a questão profissional, a questão de estudos, certo? Conforme evoluir essa relação. Então foi um projeto criado, os 4 lares aqui de Ijuí participam desse projeto, há todo um regramento próprio, condições, não são todas as crianças que participam, que estão possíveis a serem apadrinhadas, foram estabelecidos requisitos, ele não gera nenhuma vinculação com questão de adoção, com questão de futura guarda, não se pensa nisso, se pensa em que essas crianças, esses adolescentes especialmente, que vivem no lar e que têm uma perspectiva de adoção muito difícil, possam ter uma segunda família, um padrinho, que lhes dê algum tipo de suporte, algum tipo de apoio na vida. A partir disso, como essa relação de apadrinhado com padrinho vai evoluir, como é que vai haver essa vinculação depois no futuro, aí são os casos concretos, as situações concretas que vão delimitar. Mas especialmente pensando nesse público-alvo. Aquelas crianças que têm perfil de possível adoção, elas não serão apadrinhadas, não estarão no processo de apadrinhamento, justamente para se evitar qualquer conflito, qualquer possível vinculação e depois alegação de busca de preferência para adoção. Isso está afastado. Então se pensou justamente nesse público diverso, que é uma realidade que nós enfrentamos hoje, quando se fala em acolhimento, que é a dificuldade de aproximar esses polos, daqueles crianças e adolescentes que estão muitas vezes disponíveis para adoção, e que nós temos inclusive aqui em Ijuí, e do interesse dos casais que estão habilitados. Especialmente, como disse, a questão de idade, acima de 9, 10 anos,
especialmente a questão de grupos de irmãos, 2, 3, 4 irmãos, e é uma dificuldade muito grande de se fazer essa adoção de grupos de irmãos, e num outro caso, jovens que têm algum tipo de problema, algum tipo de necessidade especial. O verbo adotar, do latim adoptare, e nos dicionários o ato de aceitar, acolher, tomar por filho, perfilhar, legitimar, atribuir a um filho de outrem. Os direitos de filho próprio. A adoção é uma escolha consciente e clara, mediante uma decisão legal a partir da qual uma criança ou adolescente não gerado biologicamente pelo adotante torna-se irrevogavelmente filho. Pelo Estatuto, é direito da criança permanecer no interior da família biológica, por isso considera a adoção uma medida a ser adotada excepcionalmente. Para assegurar o direito constitucional à convivência familiar e comunitária, somente quando o juiz concluir ser impossível a manutenção do menor na família de origem. Não, muito pelo contrário, é um apadrinhamento afetivo. Até porque o suporte financeiro, esses apadrinhados, eles estão todos acolhidos nos lares do município aqui de Juí, nos 4 lares, e eles já têm todo esse suporte financeiro. O município remunera aos lares pelo acolhimento. Os próprios lares também têm as suas formas próprias de arrecadar recursos, especialmente com o envolvimento da comunidade, que é muito forte aqui em Juí. Então não é a questão da ajuda financeira, é a questão do apoio emocional, de levar para passear na sua casa depois, dar ajuda na questão do colégio. Um padrinho, literalmente, não financeiro, mas sim afetivo e de suporte para que ele se encaminhe para a sua vida, especialmente aqueles adolescentes de 14, 15 anos, ajudar no encaminhamento para a vida adulta deles, que é uma questão que nós também temos e nos preocupamos muito. É comum confundir a adoção com guarda ou tutela, que são formas distintas de acolher uma criança ou adolescente desamparado. A adoção confere ao menor todos os direitos de um filho natural. Cria-se um laço de filiação entre duas pessoas, com total desligamento do adotado da família biológica. Na verdade, se nós temos hoje em Juí, como nós conversamos, 45, 46 casais, unidades familiares, porque não precisa ser necessariamente casado, habilitados à adoção, que é um número bem expressivo. Do outro lado, nós temos 62, se não me falha a memória, acolhidos, tá? Crianças e adolescentes que estão acolhidos nos lares aqui de Juí. O que tem que se pontuar primeiro de tudo? Desses 62 acolhidos, nem todos serão encaminhados para adoção ou estarão aptos à adoção. Muito ao contrário. A regra da lei, do Estatuto da Criança e Adolescente, é que se trabalhem as famílias para que essas crianças e esses adolescentes possam voltar à sua família natural. Se não tem na sua família natural, que se localize na família extensa, nos tios, nos avós, alguém da família, então, num sentido mais amplo, além de pai e mãe, que possa receber essas crianças e adolescentes. E apenas não sendo isto possível e havendo fatos que se considerem graves, aí sim a destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção. Então hoje nós podemos pontuar que desses 62 estariam aptos à adoção, 13 ou 14 aqui em Juí dos acolhidos. Desses 14 que estão aptos, 2 estão em processo de aproximação com casais, então está se tentando fazer a adoção, e os outros, então 11 ou 12, são por questões pessoais, crianças e adolescentes que já se buscou, já se tentou a adoção e não se achou interessados. Por quê? Porque quando eu me habilito à adoção, eu preencho o cadastro e eu indico o perfil da criança que eu aceito. Perfil quanto à questão de idade, quanto à questão de grupo de irmãos, quanto à questão de doenças, basicamente. Cor da pele, tenho dito e reiterado, hoje é algo indiferente para os casais que se habilitam à adoção. Em 2010, por exemplo, só 24% dos interessados estavam dispostos a adotar crianças com mais de 3 anos. Desses, apenas 2,5% receberiam maiores de 7. Hoje, esses números são outros. Subiu para 36,5% o número de adultos que aceitam meninas e meninas do primeiro grupo, sendo que 4,3% estão abertos a maiores de 7 anos. É uma mudança ainda tímida, porém significativa. Então eu preencho esse meu perfil. E eu serei consultado e eu concorrerei para aquelas crianças que se enquadrarem no meu perfil. Se eu quero uma criança de até 2 anos... eu só serei chamado quando surgir uma criança de até 2 anos. Se tiver uma criança de 3 ou 4 anos, eu não participo, não concorro para aquela criança porque ela não se enquadra no perfil que eu preenchi quando eu me habilitei à adoção. Então, o grande problema hoje que nós temos são esses 2 polos. O interesse dos casais, na sua grande parte por crianças
até 2, 3, máximo 4 anos, com grupos de irmãos já um número bem mais restrito, que aceitam grupos de irmãos, por exemplo, 2 irmãos, 3 irmãos, e do outro lado, crianças, especialmente adolescentes, que não se encaixam nesse perfil, que estão nos lares, né? E aí que entra esse número de 11 ou 12 que hoje estariam aptos à adoção, mas na verdade não há interessados por causa do perfil deles. Por quê? Ou eles têm idade acima dos 9, 10 anos, e aí dificilmente há interessados em adoção, ou eles pertencem a um grupo de irmãos, 2, 3, quiçá 4 irmãos, ou então eles têm algum tipo de necessidade especial, de retardo, de deficiência, que exige uma delimitação maior e aí não se enquadra nesse perfil. Então, as grandes campanhas que se têm sido feitas hoje, se tu puxares tanto do CNJ quanto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é tentar aproximar esses polos, tentar que as pessoas que estão interessadas na adoção revejam os seus conceitos e ampliem o leque de opção, seja na questão da idade, seja especialmente na questão dos irmãos. Por quê? Novamente, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que, como regra, não se separam irmãos biológicos. Fora situações bem pontuais, excepcionais, onde por algum motivo justificado se possa separar, a regra é não separar os grupos de irmãos. Tá? Então, se eu me habilito aceitando uma criança até 3 anos, e se na verdade tiver uma criança de 3 anos e um outro irmão junto, e eu não estou habilitado, não aceito o grupo de irmãos, eu também não vou concorrer para esse grupo de irmãos, porque ele acaba não se encaixando naquele meu perfil. Então são situações bem pontuais que tem que ser esclarecidas para a população entender por que há essa situação de um grande número de casais interessados na adoção e ao mesmo tempo de jovens em tese aptos à adoção, mas que acabam não fechando, não havendo conexão com esse perfil de interessados. Confira agora uma reportagem especial sobre os cuidados que as pessoas devem ter com seus cachorros. Educado, o cão passa a entender sinais e também se expressa de maneira mais clara para o seu dono. Entenda também a necessidade de cuidados médicos com a realização de exames laboratoriais. E a medicina veterinária avançou em recursos, antes só disponíveis para os humanos. Confira a reportagem especial da TVE. Desde a antiguidade, o homem sempre teve uma estreita relação com o mundo animal, especialmente com os cachorros. O cão se tornou um parceiro importante para realizar tarefas ligadas à subsistência e à sobrevivência dos seres humanos. Por isso, esses animais receberam o título de melhores amigos do homem. O tempo passou e a amizade foi se consolidando cada vez mais. Segundo pesquisa do IBGE realizada em 2013, os brasileiros têm 52 milhões de cães. 44% dos lares possuem pelo menos um cachorro. Mas a relação também mudou. De auxiliar nas tarefas diárias, os cachorros passaram a companheiros do dia a dia e desenvolveram com os seus donos uma relação de amor, cumplicidade e companhia. O TVE Repórter de hoje vai mostrar uma reportagem realizada pela UPF-TV sobre os cuidados de que esses animais precisam para serem cada vez mais saudáveis. Você vai ver tudo o que pode ser feito para retribuir a amizade que, se depender deles, não termina nunca. Dois, 3. Sim, a Tayane tem 3 cachorros que são os xodós dela, o Floquinho, a Pintada e a Kiara. Aqui eles dividem o espaço com os 5 integrantes da família. A Tayane é formada em Direito e sempre viveu rodeada de cachorros. Até hoje, já teve mais de 10. A dedicação com eles é diária. Ela sabe da importância de dar atenção, amor, carinho e, é claro, comida. Eu sempre quis ter cachorro, mas aí a gente passou um tempo morando em apartamento e lá era proibido ter cachorro. Então eu tive vários outros pets,
Mas aí que quando a gente se mudou, a primeira coisa que eu pedi foi um cachorro. Muita gente não abre mão de ter um cãozinho correndo pela casa e alegrando a família. Mas além de tempo e dedicação, é preciso ter um ambiente adequado ao perfil e às condições físicas de cada raça. Essa pessoa precisa ter um espaço, né, para esse animal e também dispor de algum tempo para esse animal, né? As pessoas trabalham todo dia, mas elas têm que, quando chegar em casa, ter um tempo disponível para poder levar a passear, brincar, dar atenção, dar amor, carinho, né? Que é o principal para eles. Apesar de parecer clichê, cuidados básicos são fundamentais quando se tem um amigo de 4 patas dentro de casa. Quando adquire, já parte para a parte de vacinação e desvermifugação, né? A gente faz o primeiro esquema de vacinação, faz a desvermifugação. Também o controle de pulgas, carrapatos é muito importante porque eles irritam o animal e também transmitem doenças, né? A alimentação com uma ração de boa qualidade, água sempre à disposição. E depois indicado pelo menos uma vez por ano uma visita ao veterinário para fazer uma revisão. Como a gente tem vários cachorros, então a gente tem que cuidar para que a vacinação de todos seja feita no mesmo dia. Então, como a gente tem a maior, o veterinário vem até aqui em casa e ele faz a vacina. Sempre nos 3, que antes eram 4, agora são 3, para que nenhum fique sem. Principalmente vacina da raiva, a gente controla bastante. A alimentação a gente procura fazer a base de ração, porque uma ração de qualidade, sem corantes, principal, porque pode desenvolver alergia neles. Os lares brasileiros têm mais animais do que crianças. 44,3% têm pelo menos um cão e 17,7% têm ao menos um gato, de acordo com o IBGE. O gato em si, ele é um animal perfeito para apartamento já, né? Ele é mais tranquilo, a maneira dele fazer fezes e urina é mais tranquilo para ser dentro de casa, né? Planejar uma viagem pode dar uma dor de cabeça, afinal, aonde deixar o mascote? Ou deixar alguém em casa, no ambiente deles, cuidando, né? Sempre controlando, dando comida, né, e monitorando, ou deixar em hotéis, que hoje em dia a gente tem lugares especializados para isso, né? Não existe uma receita pronta para ter um animal dentro de casa, mas uma coisa que não pode faltar é muito amor pelos peludos. Isso a Tayane tem de sobra. Eles são da família, não são pets. Eles adaptaram a rotina deles, a nossa rotina, os estímulos que eles recebem, eles devolvem muito mais carinho. Então a gente ama muito eles, como se fossem crianças. Sentar, deitar e dar a patinha. Esses são os truques mais lembrados quando o assunto é adestramento de cães. Senta. Voltinha. A pata. A missão não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Para adestrar um mascote, alguns passos básicos precisam ser levados em conta, como socializar, exercitar, oferecer estímulo mental, treinar e, é claro, oferecer limites. E nessa hora, a ajuda de um profissional faz toda a diferença. Primeira coisa, eu tenho que dar uma conferida no ambiente, ver onde ele está vivendo, porque normalmente esses distúrbios de comportamento são gerados por algum erro que está acontecendo ali, de vez em quando até mesmo da configuração da casa. Depois eu converso com o dono, com o pai do cachorro, para ver como ele vê o cachorro, como ele se comporta com o cachorro, e aí depois é que eu vou analisar o cachorro mesmo. Para que a iniciativa dê certo, os donos também precisam trabalhar. Assim que o mascote terminar a aula, o responsável pelo animal terá uma lição de casa para fazer nos outros dias da semana. Assim, a chance de falhar no momento preciso fica bem menor. Fazendo um erro desse pode levar o cão a ter vários distúrbios comportamentais, né? Até como errar o xixi. Isso faz ele errar o sanitário dele, né? E aí tu fica mais bravo com o cachorro ainda porque ele errou o local, sendo que foi tu que gerou esse comportamento. Se
fica muito bravo, acaba batendo no cachorro e gera outro distúrbio comportamental. E assim vai a bola de neve. Como tudo na vida tem seu tempo, para o dono perceber uma mudança no comportamento do cão, pode levar alguns meses, ou então ser mais rápido do que o esperado. Tem cães assim, ó, que de vez em quando é o olho do dono que tá, o meu cachorro, né? Mas tem cães que vêm aqui um dia e no outro dia ele já liga e, é outro cachorro já. Aí fica, olha, de repente ele só precisava de mais exercício, precisava saber que ele precisa obedecer comandos do humano. É um conjunto dos três, é a mão do adestrador, o conhecimento do adestrador, a competência do cão para essa nova atividade ou essa nova função que ele vai ter, e o comprometimento do dono com essa mudança de comportamento. Se um desses três falhar, vai só atrasando o resultado, né? Cada vez que o cachorro acerta o comando, ganha uma recompensa. Se errar, a falha é minimizada, o que evita traumatizar o animal durante o aprendizado. Todo cão é inteligente, só que tu não identificou para que área ele é inteligente. De vez em quando ele não seja muito bom na obediência básica ali, o senta, deita, dá a pata, mas ele é um bom farejador e acaba rotulando o cachorro de não, esse cachorro é burro, não serve para o trabalho. Não, ele não serve para esse trabalho, ele vai servir para outra coisa. Tu tem que acreditar nele, porque certamente esse mau comportamento foi gerado pelo dono. Então procura o adestrador, que ele vai conseguir identificar o problema, e aí vai da tua vontade de realmente mudar esse comportamento ou não. Os protagonistas dessa história estão há poucos meses sendo adestrados. De um lado, a Brisa, a Suzy e o Vito, verdadeiros cães elétricos. Do outro, a Belle, que compensa na calmaria. Já o Logan, que só de ver dá medo, não tem nada de valentão. As habilidades nível Master ficam por conta da Tilly, que pula pelas paredes, imitando a técnica do parkour. Toda sessão de fisioterapia e acupuntura é assim. A Cacau relaxa tanto que chega a roncar. Ao longo dos 9 anos de vida, essa cachorra, que é da raça piquinês, teve alguns problemas de saúde. Primeiro de pele, depois foram os ligamentos dos 2 joelhos rompidos. Foi aí que a Rosane decidiu procurar ajuda. Por indicação de uma veterinária, ela optou pela acupuntura e fisioterapia. A gente associou a fisioterapia à acupuntura para ter um resultado melhor. Ela já fez mais de uma vez e a gente continua os tratamentos em função do resultado. A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, onde o profissional faz a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para aliviar dores e outros sintomas, além de colaborar muito na saúde emocional dos cães. A acupuntura é indicado principalmente nas patologias relacionadas à ortopédica e às neurológicas, são as que eu mais atendo. Mas a acupuntura também entra como adjuvante a vários tratamentos clínicos, como a da parte cardiológica, da parte hepática, da parte renal. Cada paciente tem o seu perfil para receber ou não a acupuntura. A maioria é como a Cacau, que é uma paciente muito tranquila, recebe muito bem, mas também tem aquele paciente que não é muito adepto às agulhas. Então eu vejo a partir do perfil de cada paciente como eu vou seguir com o tratamento. O motivo da Cacau cochilar durante as sessões tem uma explicação. É que a produção de serotonina e endorfina no organismo causa a sensação de conforto e relaxamento. Muitos pacientes vêm com um grau de dor muito elevado. Então, se é uma hérnia de disco que vem com bastante dor,
Então já percebe no meio da sessão um relaxamento do paciente, vê que ele dorme e que muitos pacientes chegam ofegante, demonstrando muita dor, e na hora que eles saem, já sai com até uma expressão de tranquilidade, de alívio. Então chega a ser quase que imediato o resultado da sessão. Com a descoberta de novas doenças, também surgem novos tratamentos e cuidados. Em alguns casos, como o da Cacau, esses pets precisam de uma atenção maior e é aí que entra a fisioterapia. A analgesia, o efeito da fisioterapia, ele é imediato. Da acupuntura também, só que da acupuntura ele é um pouquinho mais prolongado. Então, se associar os dois, vem uma analgesia imediata que a acupuntura vai permanecer por mais tempo. O gato é um pouquinho mais complicado devido ao seu temperamento, mas eu já tive vários pacientes que aceitavam inclusive a acupuntura. Tá na cara o quanto ela gosta das sessões e a felicidade da Rosane é ainda maior. O investimento todo é valioso pelo bem-estar do animal, né? E pra gente que vê assim o quanto ele está bem, o quanto ela está bem, é satisfatório. Em média, cada sessão de acupuntura e fisioterapia custa R$100. Não tem preço ver o seu bichinho chegar com dor e sair daqui aliviado, ou chegar aqui arrastando as patinhas e sair daqui caminhando. A Cacau realmente é uma companheira, é a nossa filha da família hoje, né? Porque eu não tenho mais filhos pequenos, então ela faz parte hoje da nossa família, muito importante hoje para nós. Quem vê a Tequila assim, de boas, na hora de coletar sangue, pode ficar espantado, mas para ela é normal. Por ser doadora, ela precisa estar sempre fazendo exames para ver se está tudo em dia com a saúde. Aí, foi preciso se acostumar. A Tequila tem 6 anos e é doadora de sangue desde os 3. Sempre que algum cachorro precisa de doação, se for compatível, lá vai ela com toda a tranquilidade ajudar um amigo. Na época eu era estagiária do hospital veterinário ainda fazia faculdade. E aí tinha um pacientinho que precisava, a gente não estava achando um doador que fosse compatível, ou que tivesse tamanho, ou que tivesse as vacinas em dia, tudo que fosse necessário. Aí eu levei a Tequila, foi a primeira doação dela. A partir de então, a gente vê a necessidade que os cães também têm, né, de receber sangue, né, de precisar da doação. Ela e o irmão dela, o Boris, que é o Chow Chow também, se tornaram doadores permanentes. Para quem tem um cachorro ou gato e quer que ele se torne um doador, existem regras básicas. A saúde tem que estar em dia e a balança marcar pelo menos 25 quilos para cachorros e 4,5 kg para gatos. Além, é claro, fazer exames de compatibilidade. A clínica veterinária coleta o sangue do doador e do receptor, encaminha para nós aqui no laboratório. Chegando aqui no laboratório, nós vamos fazer os exames. Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma lavagem dessas hemácias, tá? Tanto do doador quanto do receptor, para testar um contra o outro. Que tem 2 provas. A prova maior, que é a mais importante, porque nós vamos testar o sangue do doador contra o soro do receptor, tá? O que a gente vai observar? No soro do receptor, nós vamos observar se há anticorpos contra as hemácias do doador. Se o resultado dos exames der positivo, aí é só partir para a coleta da bolsa de sangue e então fazer a transfusão para o doador. Fazendo o teste de compatibilidade sanguínea, se der positivo, não significa que o sangue do doador e o sangue do receptor têm o mesmo grupo sanguíneo. Significa apenas que não foi achados anticorpos no soro do receptor contra as hemácias do doador.
Assim como em humanos, o número de doadores sempre está abaixo do número de animais que precisam de transfusão. A gente tem bastante dificuldade para arrumar doador, né? Então a gente estava com uma paciente complicada e ela precisava de vários doadores. Então, como eu tinha 2 cães grandes, a proprietária dela também, veterinária, tinha outros 2 cães grandes, tinha outro cão grande e, né, se precisasse a gente conseguia rotar com nossos 3 cachorros. A gente acabou também pedindo para mais uma amiga dela, porque ela precisava de demanda constante de transfusão. Quando um cachorro ou gato doa sangue, em média eles precisam esperar 2,5 meses para doarem novamente. Mas claro, tudo varia de acordo com cada raça. Esse laboratório é o único especializado em análises clínicas veterinárias em Passo Fundo. Contando o exame de compatibilidade sanguínea, são cerca de 300 tipos de análises que podem ser feitas aqui. Para a coleta de sangue, o mais recomendado é que ela seja feita no pescoço do animal. Nós temos uma demanda bem grande aqui no laboratório. Todas as clínicas aqui de Passo Fundo, a maioria, eles encaminham o exame para nós. Também recebemos exames da região aqui de perto, recebemos exames de Birubá, de Santo Ângelo, de Marau. Esse peludo aí não é tão calminho quanto a Tequila, mas se comportou direitinho na hora que a Miriam coletou tufos do pelo dele para fazer um exame especial de pele. Após essa coleta, nós colocamos nas placas, né? No meio Saborô, que é meio para fungo, e no meio de agar-sangue e agar-maconque, que é para fazer a cultura de bactérias. E então colocamos nas suas devidas estufas, pois elas têm temperaturas diferentes, para posterior análise, para também ver qual fungo que nós encontramos e qual tipo de bactéria. Exames básicos como hemograma também são feitos por aqui. Após a coleta do hemograma, é processado o exame, é colocado no tubo com anticoagulante, né? E a outra restante do sangue nós colocamos no tubo de bioquímico para coagular, então realizar a separação do soro para a realização dos exames bioquímicos que o veterinário solicitar. É importante lembrar também que, assim como bebês e crianças, é preciso manter atualizada a vacinação de cães e gatos para deixar as doenças bem longe dos bichanos. Já virou rotina para Keila trazer a Bela, de 10 anos, e o Zeca, de 6, até este hotel. Ela nem esquenta a cabeça. Assim que surge um compromisso, os xodós da casa embarcam no carro com o destino certo. A gente sempre brinca, né, que nós somos mães dos peludos, né? Então a gente trata que nem bebê mesmo, e nas nossas viagens, eu preciso viajar bastante a trabalho, assim como meu esposo. Então fica sempre aquela dificuldade de conseguir achar lugares que a gente tenha confiança, né? Então essa é mais uma das opções que a gente tem, que é muito boa, porque a gente sabe que os cachorros eles vão ficar bem cuidados, com carinho, vão ter espaço principalmente, né? Os cachorros têm vida do cachorro aqui, né? Conseguem brincar, né? E também têm segurança, né? Eles nunca ficam em contato com outros cachorros, então cada um tem o seu espaço e não correm nenhum risco da sua integridade física. A farmacêutica escolheu esse hotel, que inaugurou em dezembro de 2016, para deixar os pets. Aqui, mais de 150 animais já ficaram hospedados. A estrutura é grande, são 6.000 metros quadrados de área total e 1.200 metros de área construída. Uma capacidade para receber 32 cachorros e 16 gatos ao mesmo tempo. Outro diferencial é a tecnologia. Câmeras instaladas nos quartos monitoram 24 horas os animais. Assim, os donos de longe podem ver tudo que os mascotes estão fazendo. É um aplicativo, cada quarto tem uma câmera e o dono consegue ver 24 horas. Nós temos câmeras em todo o hotel, tanto dentro dos quartos como fora. Então, e as imagens ficam guardadas por 30 dias para a nossa segurança e para a segurança do dono também. Que tem essa vantagem deles ficarem soltos, né, grande parte do tempo, a gente consegue vê-los, né, tem algumas câmeras, então a gente consegue acompanhar quando está com saudade, está vendo. Então aqui realmente a gente consegue, mesmo estando longe, ver como é que eles estão. O hotel tem um espaço separado para os gatos, oferece também banho e tosse higiênica. Na parte externa, esta área verde com um lago é a diversão dessa cadela de raça Golden Retriever.
Nós aconselhamos sempre o dono experimentar a primeira vez, comprar uma diária separado, né? A diária são R$80 hoje. Depois nós temos pacotes de diárias pré-pagas, que podem ir até R$58 a diária. São 30 diárias e o dono gasta durante um ano como quiser. O César trouxe a ideia do hotel de Portugal e aqui no Brasil aprimorou a qualidade para oferecer mais tranquilidade aos pets que ficam aqui junto da natureza e para os donos que viajam. A gente vê isso como investimento, a qualidade de vida deles, e realmente vale a pena pelo que eles oferecem, né? Por tudo que eles oferecem, tem até um laguinho para eles brincarem, né? Tem todos os dias atividades para eles fazerem, eles se cansam bastante, que o exercício físico para o cachorro é muito importante, né? Então a gente fica bem tranquilo que eles têm aqui esse tipo de... Com certeza os nossos bichinhos merecem toda a atenção, então esses cuidados são muito importantes. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, nos encontramos em uma nova edição na sexta-feira.